A escuridão envolvia a estação como um manto pesado, e o som de máquinas rangendo ecoavam pelos corredores metálicos. Era difícil dizer há quanto tempo estavam ali, mas para Olivia, cada segundo parecia uma eternidade. Ela ajustou os controles do traje pressurizado enquanto observava as luzes fracas que piscavam no painel à sua frente. Ao lado dela, Tiago verificava um mapa holográfico projetado em sua luva. Seus olhos escuros refletiam preocupação. A missão havia começado com promessas de descoberta e glória científica, mas agora tudo parecia mais uma armadilha. A estação submersa fora construída décadas atrás por uma corporação extinta, enterrada nas profundezas geladas de Netuno, longe dos olhos da humanidade. Diziam que era uma tentativa de explorar os segredos ocultos do planeta, mas algo deu errado, e o local foi abandonado. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu, apenas que os registros cessaram abruptamente. Olivia e Tiago haviam sido enviados para investigar, mas desde que chegaram, perceberam que não estavam sozinhos. Movimentos furtivos nos cantos dos corredores, sons distantes que não podiam ser explicados pelas máquinas e leituras estranhas nos sensores davam a impressão de que algo ou alguém ainda habitava aquele lugar. Tiago apontou para uma porta enferrujada à frente. "Vamos entrar aqui", disse, sua respiração audível pelo comunicador. Olivia hesitou por um momento antes de assentir, empunhando sua lanterna com cuidado. A porta rangeu ao se abrir, revelando uma sala repleta de consoles antigos, cobertos por uma camada fina de gelo. No centro do ambiente, uma grande esfera flutuava, suspensa por campos magnéticos desgastados. Seu brilho azulado pulsava lentamente. O objeto parecia vivo, como se estivesse observando os dois intrusos. Olivia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, enquanto se aproximava. "O que é isso?" perguntou, sua voz tremendo. Tiago balançou a cabeça, incerto. "Não sei, mas parece ser a razão pela qual esta estação foi construída." Enquanto examinavam o artefato, uma série de inscrições começou a aparecer em sua superfície, como se respondesse à presença deles. Eram formas geométricas complexas que pareciam mudar conforme o ângulo de visão. Olivia fotografou as marcas rapidamente, mas algo a incomodava. Aquilo não parecia ser apenas tecnologia. Parecia algo mais antigo, algo que desafiava a compreensão humana. O som de passos ecoou pelo corredor atrás deles, e ambos se viraram rapidamente. "Quem está aí?" Tiago perguntou, sua mão pairando sobre a arma presa ao cinto. Uma figura encapuzada emergiu das sombras, seu rosto escondido sob um capuz grosso. "Vocês não deveriam estar aqui", murmurou, sua voz distorcida pelo traje. Olivia deu um passo à frente, tentando manter a calma. "Quem é você?" perguntou, mas a figura não respondeu. Em vez disso, apontou para a esfera atrás deles. "Isso não pertence a vocês", disse, antes de desaparecer tão rapidamente quanto havia aparecido. Tiago franziu a testa, olhando para Olivia. "O que isso significa?" perguntou, mas ela não tinha resposta. Decidiram continuar explorando, seguindo os corredores que pareciam se expandir infinitamente. Cada nova sala revelava mais mistérios. Diagramas em línguas desconhecidas, dispositivos que pareciam funcionar sem fonte de energia e câmaras seladas que nenhum código conseguia abrir. Era como se a estação fosse um labirinto projetado para confundir e enganar. Enquanto avançavam, Olivia começou a notar padrões nas marcas que encontravam. Alguns lembravam constelações, outros pareciam representar ciclos naturais, como marés e tempestades. Ela compartilhou suas observações com Tiago, que concordou que poderia haver uma lógica subjacente. Talvez seja uma linguagem, ele sugeriu, algo usado para comunicação. Mas com quem? Olivia questionou, olhando ao redor. Não havia sinais de vida além deles, apenas máquinas antigas e corredores vazios. De repente, o chão tremeu, e um alarme começou a soar alto, fazendo-os cobrir os ouvidos. As luzes piscaram violentamente, e a temperatura caiu drasticamente. "Corra!" Tiago gritou, puxando Olivia pelo braço. Eles correram de volta pelo caminho que vieram, mas os corredores pareciam diferentes agora, como se tivessem mudado de posição. Portas que antes estavam abertas agora estavam seladas, e novas passagens surgiam onde antes não havia nada. Era como se a própria estação estivesse viva, reagindo à presença deles. Finalmente, encontraram uma sala maior com uma janela enorme que dava para o exterior. Lá fora,
As profundezas azuis de Netuno se estendiam infinitamente, e algo enorme e escuro se movia nas águas geladas. Olivia prendeu a respiração ao perceber que aquilo não era uma criatura natural. Era uma estrutura alienígena, parcialmente enterrada no fundo do planeta. É isso que estamos procurando, ela sussurrou, incapaz de desviar o olhar. Tiago colocou a mão em seu ombro, tentando acalmá-la. Precisamos voltar, ele disse, mas Olivia sabia que não havia como sair sem entender o que aquilo significava. Enquanto discutiam o próximo passo, a esfera que haviam encontrado anteriormente flutuou até eles, suas inscrições brilhando intensamente. Um calor estranho emanava dela, e Olivia sentiu uma conexão inexplicável. Ela estendeu a mão, tocando a superfície fria, e imagens começaram a invadir sua mente. Viu civilizações antigas, mundos distantes e uma mensagem clara: protejam o equilíbrio. Quando abriu os olhos novamente, Tiago estava olhando para ela com preocupação. O que você viu? Perguntou, mas Olivia não conseguiu responder imediatamente. Sabia apenas que tinham encontrado algo muito maior do que imaginavam, algo que poderia mudar tudo o que conheciam. O peso da revelação pressionava Olivia enquanto ela tentava processar as imagens que haviam invadido sua mente. Equilíbrio, repetia para si mesma, como se a palavra pudesse trazer algum sentido ao caos que sentia dentro de si. Tiago a observava em silêncio, seus olhos refletindo uma mistura de curiosidade e preocupação. Ele não insistiu por respostas imediatas, sabendo que qualquer pressão poderia piorar o estado mental dela. Em vez disso, começou a vasculhar os arredores da sala, procurando algo que pudesse ajudá-los a entender melhor o que estava acontecendo. A janela que dava para o exterior ainda mostrava aquela estrutura colossal nas profundezas azuis de Netuno, mas agora parecia mais próxima, quase como se estivesse se movendo em direção à estação. Olivia percebeu isso também e sentiu um aperto no peito. Aquilo não era apenas uma construção alienígena, era algo ativo, consciente. Tiago encontrou um painel antigo encostado na parede, coberto de poeira e gelo. Ao limpá-lo com cuidado, notou que continha inscrições semelhantes às que haviam visto na esfera. Chamou Olivia, que se aproximou devagar, ainda abalada. Olhe isto, disse, apontando para uma sequência específica de marcas que pareciam formar um padrão circular. Ela franziu a testa, reconhecendo algo familiar. É o mesmo padrão que vi na minha mente, murmurou, tocando o painel com hesitação. Tiago assentiu, pensativo. Talvez seja uma chave, sugeriu, algo que pudesse ajudá-los a acessar mais informações. Mas antes que pudessem decidir o próximo passo, a esfera flutuante emitiu um som baixo, quase como um zumbido, e começou a girar rapidamente no ar. As marcas em sua superfície brilhavam com intensidade crescente, projetando luzes que dançavam pelas paredes da sala. Instintivamente, Olivia e Tiago recuaram, protegendo os olhos da claridade ofuscante. Quando o brilho diminuiu, viram que a esfera havia se dividido em várias partes menores, cada uma flutuando em direções diferentes. As pequenas esferas começaram a se fundir com os painéis e dispositivos ao redor, ativando sistemas que pareciam mortos há décadas. Monitores ganharam vida, exibindo gráficos e textos em línguas desconhecidas. Uma das telas mostrava uma representação tridimensional do sistema solar, com Netuno destacado em vermelho. Outra exibia coordenadas e cálculos complexos que pareciam prever eventos astronômicos futuros. Olivia sentiu um calafrio ao perceber que aqueles dados não eram humanos. Eram precisos, detalhados demais para terem sido criados por qualquer tecnologia conhecida. Tiago, por outro lado, estava concentrado em uma das máquinas que havia sido ativada. Era uma interface holográfica que projetava uma série de figuras humanoides, cada uma envolta em roupas que pareciam feitas de luz. As figuras moviam-se lentamente, realizando gestos que pareciam rituais ou cerimônias. Quem são elas? Perguntou, embora soubesse que Olivia provavelmente não teria uma resposta concreta. Ela balançou a cabeça, fascinada e assustada ao mesmo tempo. Não sei, mas acho que estão tentando nos dizer algo. Enquanto exploravam as novas informações, uma nova figura apareceu na sala. Dessa vez, não era encapuzada como a anterior, mas vestia um traje tecido com fios de prata. Seu rosto era humano, mas havia algo estranho em seus olhos, como se fossem infinitos, refletindo galáxias inteiras. Vocês despertaram algo que não deveria ser perturbado, disse, sua voz ecoando como se viesse de múltiplas direções ao mesmo tempo. Olivia deu um passo à frente, tentando manter a compostura.
Quem é você? Perguntou, mas a figura não respondeu diretamente. Sou um guardião, foi tudo que disse, antes de apontar para a janela, onde a estrutura alienígena continuava se aproximando. Aquilo que vem lá fora é o coração de Netuno, uma entidade que mantém o equilíbrio deste mundo. Sua presença aqui está perturbando esse equilíbrio. Tiago franziu a testa, desconfiado. Como podemos saber que está dizendo a verdade? Questionou, mas a figura apenas sorriu de forma enigmática. Já sabem, respondeu, antes de desaparecer novamente. Olivia e Tiago permaneceram imóveis diante da revelação, o peso das palavras do guardião ecoando em seus pensamentos. A estrutura alienígena fora ativada, e agora parecia estar se movendo com uma intenção clara. O equilíbrio de Netuno estava em risco, e eles eram os responsáveis por desencadear algo que talvez não fossem capazes de controlar. Olivia sentiu um nó no estômago ao perceber que sua missão havia mudado. Não era mais apenas sobre descoberta, mas sobre proteção. Ela olhou para Tiago, cujo rosto refletia a mesma mistura de medo e determinação. Eles precisavam agir rápido. Tiago começou a procurar por qualquer sinal de como poderiam interromper o processo, enquanto Olivia tentava decifrar as marcas nos painéis. As luzes da sala tremulavam, e o ar parecia pesado, como se o próprio ambiente estivesse consciente da tensão. De repente, uma nova onda de energia percorreu a estação, fazendo as paredes vibrarem e os monitores exibirem novas imagens. Era como se a própria estação estivesse reagindo à presença deles, tentando transmitir uma mensagem que ainda não entendiam. Enquanto tentavam entender o que estava acontecendo, a esfera principal voltou a se mover, flutuando em direção à janela. Suas inscrições brilharam com intensidade, e Olivia sentiu uma forte corrente de energia envolvê-la. Fechou os olhos, e novamente, imagens invadiram sua mente. Civilizações antigas, mundos distantes, e uma voz sussurrando protejam o equilíbrio. Quando abriu os olhos, ela sabia. Não havia mais tempo para dúvidas. Tinham que fazer a escolha certa, mesmo que isso significasse deixar tudo para trás.